Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos dar início ao curso de Estatística. Nessa primeira aula, a gente vai trabalhar alguns conceitos básicos, que são os conceitos que fundamentalizam todo o estudo da estatística. Basicamente, a ideia da estatística é você observar dados e fenômenos e, a partir desses dados, você tentar descrever algum modelo matemático, calcular probabilidade ou, entre aspas, né, tentar prever como é que seria os mesmos resultados que você observou anteriormente, como é que seria isso em outros experimentos. Então é uma parte da matemática muito bonita, porque ela consegue interligar aquilo que é observável dentro dos experimentos com aquilo que você quer descrever de uma forma matemática, né? A gente geralmente usa muitos modelos abstratos, mas todos esses modelos que a gente conhece, ele tem uma interpretação de algum problema que foi estudado estatisticamente, né? A grande maioria dos modelos. Então, inicialmente, a gente vai começar estudando alguns conceitos. O primeiro conceito é o conceito de variável, né? Basicamente, o que é uma variável aqui em estatística, tá? A variável aqui para a gente vai ser uma característica da população. Daqui um pouco eu vou explicar o que é uma população. Uma característica que a gente quer estudar, tá? A gente vai ver aqui alguns exemplos e dentro dos exemplos vai ser possível classificar as nossas variáveis. Então, basicamente, existem dois grandes grupos das variáveis, que são as variáveis qualitativas e as variáveis quantitativas, e que se divide em outros subgrupos, tá? Vou comentar cada um desses nossos subgrupos. Primeira coisa, né? O que é uma variável qualitativa? Uma variável qualitativa, pelo próprio nome já está nos dando a ideia, é quando você quer mensurar uma qualidade, né? Em contrapartida, quando você quer estudar uma variável quantitativa, na verdade, essa variável ela vai nos dar a interpretação de um número. E aí, dentro das variáveis qualitativas, né, daqui a um pouco eu vou dar exemplos, a gente pode subdividir em nominal e ordinal. Então, o que é o nominal? O nominal é quando não há ordem, tá? Então, não tem ordem. Vou escrever aqui, não ordem, tá? E já no outro grupo, a ordinal, pelo próprio nome já está nos dando a entender que em contraponto com a nominal, aqui tem ordem. Ok? Dentro das variáveis quantitativas, a gente vai ter a variável quantitativa discreta e a contínua. A discreta, basicamente, você está falando de uma ideia de contagem. E a contínua, né, pelo próprio nome já diz, vai nos dar uma ideia de medida. Então vamos fazer alguns exemplos, né? Primeiramente, eu gostaria de pegar um exemplo da apostila tabela 1.1, página 6. Eu tenho ela aqui impressa, tá? Eu tô falando dessa tabelinha aqui. Então, o que é essa tabela? Essa tabela aqui é um estudo que foi feito na Universidade Rural, né, da onde eu vim, e lá pegou um conjunto de pessoas, daqui um pouco a gente vai definir isso como sendo uma amostra, tá? Foi pego uma amostra de alunos e foi feito várias perguntas para esses alunos. Então, eu peço para que vocês abram essa apostila e leiam essa tabela. Vocês vão notar que foi feito várias perguntas e as perguntas aqui estão sendo organizadas em colunas dessa tabela. Então, perguntou, por exemplo, para o aluno qual era o sexo dele, idade, altura, peso, se ele era fumante, né? Se ele praticava exercício físico, qual era a religião dele e por aí vai. Várias perguntas. Então, essas perguntas é justamente as variáveis. Então, o que é a variável? A variável não é aquilo que a gente quer estudar dentro da população, uma característica dessa população. Então, ao você perguntar para um aluno
se ele é fumante ou não, você está querendo descobrir qual é a característica desse aluno, ok? Então, as perguntas aqui dentro desse experimento é o que vai nos mostrar quem são as variáveis. Então, tem várias variáveis. Então, dentro dessa ideia de variáveis, eu gostaria de, dentro da nossa classificação, né, de variável quantitativa e qualitativa, a gente conseguir descrever essas variáveis: sexo, idade, altura e opinião TV, tá? O P, TV, significa a opinião sobre a qualidade da programação da TV. Foi perguntado isso aos alunos, ok? O que eles acham, se eles acham bom, regular, ruim e por aí vai, tá bom? Então, primeira variável sexo. Você nota que ao perguntar qual é o sexo da pessoa, a resposta possível dessa pessoa não vai ser um número, né? Não tem como ela falar, o meu sexo é 3. Não tem como. Então, ela não se encaixa em variável quantitativa. Necessariamente vai ter que se encaixar em uma variável qualitativa, tá? Então, a variável a gente já descobriu que é qualitativa. Agora, resta saber se é nominal ou ordinal. Quando a gente pergunta a uma pessoa qual é o sexo dela, as possíveis respostas dentro dessa pesquisa são as respostas feminino ou masculino. Essas possíveis respostas, não existe uma ordem, né? Não tem como falar, né, primeiro vem masculino, depois o segundo é feminino e vice-versa. Não há ordem. Dessa forma, essa nossa primeira variável, sexo, vai ser uma variável qualitativa nominal, tá? Então, variável qualitativa nominal. Pronto, consegui classificar essa variável. Seguindo a ideia, vamos ver agora a questão da idade. Foi perguntado aos alunos qual era a idade de cada um, né? Já é de se esperar que a resposta desses alunos seja um número. Então, de fato, a idade vai ser uma variável quantitativa e discreta, porque a resposta possível dentro dessa pesquisa são sempre números naturais, né? E números naturais nos dá a ideia do princípio de contagem. Então, por isso é chamado de variável quantitativa discreta. Continuando no nosso próximo exemplo, a variável agora é altura. É esperado, né, que a resposta de uma pergunta, qual é a sua altura, seja um número. Então, logo de cara aqui a gente já tem uma variável quantitativa. Agora resta saber se ela é discreta ou é contínua. Ela não será discreta porque não nos dá a ideia de contagem. Então, se vocês olharem lá na coluna da variável altura, você tem, inclusive, um número não inteiro, né? Você tem um número racional, né? 1,75, 1,65, isso são números racionais. Então, já que está nos dando uma ideia de medida, essa aqui será para a gente uma variável quantitativa contínua. E por fim, na nossa última variável, olhando para a coluna das respostas possíveis, vocês poderão encontrar a resposta como, por exemplo, regular, bom. Então, esse regular bom, você consegue construir uma certa ordem, né? Eu posso dizer que aquilo que é bom é maior do que aquilo que é regular, que por sua vez é maior daquilo que é ruim, e por aí vai. Então, já que eu consigo constatar uma certa ordem nas variáveis, eu vou classificá-la como sendo uma variável qualitativa, né? Porque não foi dado número na resposta, e sim uma qualidade. Nominal, porque eu não consigo construir uma certa ordem, ok? Bom, a notação aqui que a gente vai usar para variáveis é uma notação parecida lá do cálculo, letra minúscula, né? X, Y, Z, por aí vai. Além dessa ideia de variável, né, essa primeira definição, é interessante a gente também descrever o que é uma população, tá? Então, o que é uma população?
é o conjunto de indivíduos ou objetos, né? A gente vai ver alguns experimentos que a gente vai trabalhar com objetos e não pessoas, tendo a mesma variável em comum. Então, dentro da nossa pesquisa, né, quem seriam os indivíduos? Seriam todos os alunos da nossa, né, do caso aqui da Universidade Rural. Tá? Então, o exemplo aqui de população vai ser alunos da Rural. Como exemplo, ok? E nossa última definição inicial vai ser o conceito de amostra. Então, o que é uma amostra? Já que a nossa população é todos os alunos da Rural, seria muito difícil estudar as variáveis que estão aqui na tabela se a gente fosse fazer uma pesquisa que perguntasse para absolutamente todos os alunos. Então, o que a amostra vem a ser? A amostra vai ser um subconjunto desses alunos, ou seja, um conjunto menor do que todos os alunos da universidade. E esse subconjunto, dentro desse nosso estudo, né, é apenas 45 alunos. Então, dentro desse exemplo da tabela da página 6, a nossa amostra vai ser, né, as turmas, lá é descrito como sendo as turmas T01 e T02 de estatística básica. Tá? Então, turmas T01 e T02. Você nota que você pegou um subconjunto da população, né, do todo, que eram os alunos todos da Rural. Então, você está tomando um subconjunto, logo isso é chamado de amostra, ok? O que a gente vai tentar fazer agora é o seguinte. Ao trabalhar com tabelas, né, a gente vê que essas tabelas, descrevendo cada uma das respostas de todos os nossos alunos, acaba sendo uma forma um pouco assim desorganizada de estudar cada uma das variáveis. Então, o conceito que vai surgir agora é uma forma de você conseguir organizar os seus dados para que você consiga fazer cálculos com mais facilidade. Então, para isso, a gente constrói a chamada distribuição de frequência ou tabela de distribuição de frequência, é a mesma coisa. A nossa tabela ela vai ser organizada da seguinte forma: a gente vai criar algumas colunas, tá? E essas colunas sempre trarão informações que consiga resumir a tabela da onde veio todas as respostas de todos os alunos. Então, na primeira coluna, a gente vai trabalhar com os níveis das nossas variáveis. Então, o que é um nível da variável? O nível são todas as respostas possíveis das pessoas que foram pesquisadas. Então, por exemplo, quando você estuda, se eu quiser organizar o sexo dos alunos em uma distribuição de frequência, os níveis das variáveis seriam as respostas possíveis desses alunos. Então, eu teria aqui, por exemplo, feminino e masculino como sendo o nível da variável sexo. Esse é a nossa primeira coluna. Na segunda coluna, a gente vai quantificar quantas observações são encontradas daquele nível. Então, por exemplo, se o meu primeiro nível da variável sexo é feminino, eu vou lá na tabela quantificar quantas mulheres participaram dessa nossa pesquisa. A variável que a gente sempre vai utilizar para denotar a frequência é a variável N, tá? N. E aí a gente vai chamar de NI. O que significa o I? O I significa a frequência que é observada no primeiro nível, ou no segundo nível, ou no iésimo nível. Bom, se você pegar toda essa coluna e somar, né, na nossa última linha de total, então eu vou fazer N1 mais N2 mais até chegar no último nível NK, e esse total vai nos dar um número, que é a quantidade de pessoas que foram entrevistadas dentro dessa pesquisa. Esse N é chamado de tamanho da amostra, né, a quantidade de pessoas que você pesquisou. E a gente vai usar a letra N minúsculo. Na ideia de proporção, a gente vai usar a letra F, I,
para denotar como é que é a proporção de uma escala de 0 a 1, daqui um pouco eu vou explicar como é que a gente faz essa conta, qual é a proporção desse nível da variável. Então, eu quero saber, numa escala de 0 a 1, qual é a proporção de mulheres dentro dessa pesquisa. A forma de você encontrar a frequência ela é muito simples, né? Basta você pegar a quantidade de pessoas observadas dentro daquele nível e dividir pelo todo, porque você tem exatamente uma proporção, uma escala de 0 a 1 desse nosso nível, tá? Então, ao somar todas as proporções, né, eu vou estar contando com a proporção de toda a amostra, né? Então, como eu estou numa escala de 0 a 1, ao somar todas as proporções, eu vou ter o número 1. E a porcentagem, por fim, né? Basta você pegar a proporção, FI, e multiplicar por 100 para você ter a quantidade em porcentagem daquele nível dentro da sua variável, tá? Então, ao somar todas as porcentagens aqui, a gente vai ter 100% das nossas observações. Aqui eu fiz questão de descrever cada uma das letras, tá? Então, de novo, vamos recapitular. O N vai ser o tamanho da nossa amostra, porque você está somando todas as observações de todos os níveis, ok? O número K vai denotar a quantidade de níveis da sua variável, né? Então, vamos supor que eu esteja falando da variável sexo, então eu teria apenas 2 níveis, feminino e masculino, dentro dessa pesquisa. O I vai denotar o índice do nível, né? Então, toda vez que aparecer o I aqui, ó, né, você está colocando quem é o índice desse nível. Então, por exemplo, N1, você está considerando o primeiro nível, N2. O índice que aparece acompanhado do N sempre está andando junto com o nível, ou seja, sempre está na mesma linha, né? Outra forma de olhar também. O NI, como eu já havia dito, né, é o que é observado no próprio nível I, e aqui está a forma de você calcular como é que é a proporção. Então, qual é a proporção do nível I? É você pegar a quantidade de pessoas observadas naquele nível e dividir pelo total da sua amostra para você ter a proporção. Bom, uma vez feito todas essas definições, vamos fazer um exemplo na prática, tá bom? Então, eu vou pegar aqui um exemplo. O exemplo que vai ser utilizado vai ser da minha variável atividade física, né? Essa aqui, atividade física. Então, antes de começar o cálculo e organizar cada uma dessas atividades físicas, vamos tentar entender primeiramente como é que funciona os níveis dessa variável. Então, como é que vai ser o nível dessa variável? Primeira coisa, a classificação da variável, né? Então, se a resposta está sendo o nível de atividade física, né? O S aqui é sedentário, o M aqui significa médio e o A significa ativo, tá? Então, se a resposta não está sendo número, primeira coisa, é uma variável qualitativa. Será que ela é nominal ou ordinal? Bom, vamos ver. As respostas possíveis são sedentário, médio e ativo. Você meio que consegue colocar numa ordem o que seria a atividade física maior dentre os elementos. Então, você sabe que quem é médio pratica atividade física mais do que um sedentário e menos do que um ativo. Então, você consegue construir uma ordem. Então, se eu consigo construir uma ordem, variável qualitativa ordinal. Tá? Então, já vou deixar aqui indicado, ó, variável, né, qualitativa ordinal, tá? Vocês poderiam pensar, mas esse aqui poderia ser quantitativa, mas não existe quantitativa ordinal, né? Então, por isso fica VQO, não existe quantitativa ordinal, então não tem perigo da gente se confundir aqui, tá? Então, vou construir a minha tabela. Então, na primeira coluna, eu vou descrever como é que é a variável. Então, a minha variável é a atividade física. Essa é a primeira variável. Ok? Estudado. Vou escrever os níveis da minha variável. Quais são os níveis? São as respostas possíveis dentro dessa pesquisa. Então,
Respostas possíveis. Vou colocar em ordem, tá? Ordem decrescente. Ativo, médio, sedentário. Ok? Na última linha, eu vou preencher com a linha total. Na primeira coluna, eu coloquei a variável e os seus níveis. Na segunda coluna, eu vou descrever como é que é a frequência, tá? Então, a frequência, lembrando, letra NI, tá? Então, como é que funciona a frequência? A frequência é a quantidade de observações em cada um dos níveis da variável. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar da variável ativo, eu vou olhar na coluna de atividade física e vou ver quantos alunos responderam a resposta de atividade física ativa. Então, por exemplo, tem um aqui, tem dois aqui, 3, 4. 4 pessoas. Ok? Nível de atividade média, mesma coisa. Vou olhar aqui na coluna, vou ver a quantidade de M, tá? Que é colocado de forma mais resumida, e vou contar, né? Quantidade de M. Contando, eu vou ter 11 observações. E por último, de sedentário, eu vou ter 30, tá? Então, somando as frequências de todos os níveis desta variável, eu tenho um total de 45 alunos que responderam a minha pesquisa. Seguindo, na próxima coluna, eu vou calcular a minha proporção, tá? Então, proporção, nosso FI, tá? Então, o que que eu faço? Eu pego o valor 4 e divido por 45, né? Digitando na calculadora, eu vou ter o valor 0,09. Continuando, vou fazer 11 dividido por 45, e aí eu terei minha proporção 0,24. E por fim, 30 sobre 45, eu vou ter a proporção 0,64. Aqui, se eu somar 0,24 com 0,64 com 0,09, vai dar aproximadamente 1. Tá? Por que eu falei aproximadamente? Porque aqui pode acontecer de dar um número que não tem... Pode acontecer de dar um número que não tem como você expressar ele com exatidão. Por exemplo, dízimas periódicas. E aí você tem que considerar arredondamento. Então, pode ser que no arredondamento, na soma, não dê exatamente 1, mas sempre vai ser próximo de 1. Eu aconselho vocês a sempre utilizarem apenas 2 casas decimais para simplificar o cálculo, tá bom? E por fim, a gente calcula a nossa porcentagem, que é basicamente pegar a conta que a gente acabou de fazer e multiplicar por 100 para a gente obter as proporções agora descrita como porcentagem. 9%, 24% e 64%. E aí, somando, vai dar aproximadamente 100%, tá? Bom, corrigindo aqui, fiz uma continha errada aqui, então aqui é 0,66, tá? Então, aqui fica 66%. Ao somar 66 com 24, eu tenho 90. 90 com 9 tá dando 99%, não tá dando exatamente 100%. Mas por que que isso acontece? Isso aqui é uma aproximação, tá? Porque, por exemplo, quando você faz a conta 4 dividido por 45, não dá exatamente 0,09, é uma aproximação. Dá 0,0888, é uma dízima periódica. Então, aqui, como a gente está aproximando, né, pode ser que no final, quando você soma, não dê exatamente 100 e não dê exatamente 1. Tá? Então, só falando que às vezes pode acontecer isso. Tá? Bom, não tem muito mistério. O que vai aparecer agora é uma chamada distribuição conjunta. O que significa isso? Significa que eu quero lançar numa mesma tabela 2 informações. Então, eu vou usar aqui como exemplo atividade física de novo, tá? Só que além de eu querer saber como é que funciona a atividade física de cada um, que a gente acabou de ver, né? Que é o ativo, médio,
sedentário, além disso, vamos supor que eu quero ir mais a fundo. Eu quero estudar qual é a quantidade de pessoas ativas que são mulheres. Qual é a quantidade de pessoas sedentárias que são homens? Então, eu estou querendo criar uma subdivisão dentro desse nível da variável, tá? Então, para isso, eu uso uma tabela de dupla entrada. Então, por exemplo, eu tenho aqui atividade física como sendo coluna e como linha eu vou escrever o sexo dos alunos. Você nota que nesse tipo de tabela não vai ter como eu colocar proporção, porcentagem, a quantidade de pessoas observadas. Eu vou ter que escolher uma das informações anteriores. E a informação que eu vou escolher é frequência, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Olha só. Montei aqui a tabela. Então, aqui eu tenho total. E aqui eu também vou ter total. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma distribuição conjunta utilizando o NI, que é a frequência. Então, o que eu vou fazer? Quando eu estudei somente atividade física, eu já sabia que eu tinha 4 ativos, 11 médios e 30 sedentários. Então, eu já tenho essas respostas aqui, ó. 4, 11 e 30, tá? Se eu somar essa coluna, né, eu vou ter o meu total de 45 elementos. Se eu agora olhar para a minha tabela e procurar qual é a quantidade de mulheres e homens que tem dentro dessa pesquisa, eu vou chegar também aos valores, que são 17 mulheres e 28 homens, tá? O que eu vou fazer agora é tentar preencher o núcleo desta tabela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver quantas pessoas dentre os ativos, dentre essas 4 pessoas, que além de serem ativos, também são homens. Fazendo essa conta, 4. Tá? Olhando aqui na tabela. E já que 4 homens são tanto ativos quanto homens, né? No nosso caso, então não sobrou nada das mulheres. Mesma coisa, olhando para a tabela. A quantidade de mulheres que responderam a nossa pergunta de atividade física, que é média, é 5 mulheres e 6 homens. Então, você cria subníveis dentro do nível de atividade física. Qual é o subnível? O sexo. Eu quero saber agora a quantidade de pessoas discriminadas, tanto por atividade física e agora também por sexo. Além dessa distribuição conjunta, existe, por fim, né, a chamada distribuição por classes. Como é que funciona a distribuição por classes? Essa distribuição por classes ou por intervalo de classes, essa distribuição ela vai ser aplicada apenas para as variáveis quantitativas contínuas. E aqui, de novo, eu não preciso especificar se é quantitativo ou se é qualitativo, porque de contínua só existe a variável quantitativa. E qual que é a ideia do intervalo de classe? Na hora de você distribuir a sua variável, que no caso aqui é peso, eu criar classe ao invés de nível, tá? Então, como é que funciona a classe? A classe é um intervalo da reta, um intervalo semi-fechado. Então, o que eu estou querendo dizer com esse símbolo? Eu estou querendo dizer que dentro do meu primeiro nível da variável peso, eu quero saber quantas pessoas responderam que tem entre 45 quilos e 55 quilos, ok? E aí eu vou criar os meus intervalos. Então, eu tenho aqui de 45 a 55 quilos, de 55 quilos a 60 quilos, de 60 quilos até 70 quilos, né? Então, eu estou criando intervalos de 70 até 80, de 80 até 90. E aí, mesma ideia, né? Linha total. E aí eu construo minha tabela. Então, primeiro, vou deixar aqui uma coluna, daqui a um pouco eu explico melhor por que eu deixei essa coluna, tá? Então, primeira coisa, eu vou ver as minhas observações. NI. Então, observações. Eu vou olhar na tabela, vou ver quantas pessoas têm entre 45 quilos até 55 quilos.
Quantidade de pessoas, 10. Quantas pessoas têm entre 55 quilos até 60? 7. Né? E assim sucessivamente, 11, 9 e 7, tá? Eu tô pulando um pouquinho a contagem da tabela, porque eu acho que vocês já entenderam o raciocínio aqui, tá bom? Somando a quantidade de pessoas dessa coluna, vocês vão chegar a um total de 45 pessoas, tá? Nossa, professor, mas por que tá... Desculpe, falei 45. 44 pessoas. A pergunta que pode surgir aqui, poxa, professor, mas por que deu 44, sendo que 45 pessoas foram entrevistadas, tá? A gente chega em 44 porque teve um aluno no número 37, eu peço para que vocês verifiquem a tabela de vocês, tá? O aluno 37, ele não respondeu o peso que ele tinha. Então, por isso, uma informação foi perdida, tá? Bom, continuando aí da ideia, isso é normal, né? Às vezes, dentro de um experimento, pode acontecer da pessoa não querer responder a pergunta, ou pode acontecer de você perder algum elemento dentro do experimento, e por aí, e aí você não pode simplesmente cancelar o seu estudo, né? Você vai tentar contornar de outra forma. Bom, além da proporção, né, que nós vamos poder calcular agora, eu também vou ter que calcular a minha porcentagem e elas andam juntas. Então, proporção, né, ou a proporção, como é que eu vou encontrar? Vou calcular a frequência 10 dividido por 44, vai dar 0,23. 7 dividido por 44, 0,16. 11 dividido por 44, 0,25. 9 dividido por 44, 0,20. E 7 dividido por 44, 0,16. E ao somar isso aqui vai dar aproximadamente 1. Sempre aproximado, tá? Porque eu estou considerando duas casas decimais, pode ser que dê, né, um número que eu tenha que arredondar, tá? Então, a porcentagem vai ser 23%, 16%, 25%, 20% e 16% de novo. E aí eu tenho aproximadamente 100%. Bom, vocês notam que eu deixei ali uma coluna vaga e essa coluna, ela aparece sempre que você usa intervalos de classe, né? Sempre que você está trabalhando com a variável quantitativa, né? No caso da... Uma coisa que eu não falei, mas pode ser que vocês estejam pensando, é que eu classifiquei a variável peso como sendo uma variável contínua, sendo que ela poderia também ser classificada como uma variável discreta. Porque se você olhar lá nas suas tabelas, vocês perceberão que as respostas possíveis sempre serão números naturais, tá? Mas, via de regra, a gente sempre mede o peso, né, às vezes considerando a grama. E quando você considera a grama, se torna uma variável contínua, tá? Então, resumindo, a questão da distribuição intervalo de classes, você também poderá usar aqui para a variável quantitativa discreta, tá? Pode usar também. Só fazendo um adendo aqui. E na coluna que ficou sobrando vai aparecer o nosso chamado XI, tá? O que é o XI? O XI, ele é o chamado representante da classe, tá? O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que toda vez que eu me referir à primeira classe, eu não vou ficar falando, é um intervalo entre 45 fechado e aberto em 55. Não, eu vou escolher ele como sendo o ponto médio do intervalo. E aí eu calculo quem é o ponto médio desse intervalo. Bom, não é muito difícil calcular o ponto médio, basta você olhar o seu intervalo. Então, no intervalo de 45 até 55, o ponto médio é o ponto 50. Então, dentro desse intervalo. Do intervalo de 55 até 60 é o 57,5. Do 60 ao 70 é o 65. E assim sucessivamente, não tem muita dificuldade aqui em encontrar ponto médio.
tá? Só que não faz muito sentido você somar esses pontos médios. Não tem significado estatístico para a gente. Você pode somar se quiser, né? Mas não tem significado. Então, a gente não soma todos eles. Bom, por fim, a gente conseguiu mostrar todas as possibilidades possíveis de apresentação de dados. O que a gente vai fazer agora é tentar buscar uma forma de você apresentar esses dados, tá? E a forma mais comum utilizada na estatística, todos vocês já tiveram contato com isso, é através de gráficos. Então, o que são os gráficos? Formas de você apresentar os seus dados, né? Todo bom experimento vai ter um gráfico lá nos resultados, quando você está estudando os resultados dele. Então, para que a gente consiga dar uma olhadinha nos gráficos, a gente vai usar a classificação que a gente já falou aqui. Ou seja, a gente vai construir os gráficos das variáveis qualitativas e os gráficos das variáveis quantitativas. Então, o que seria os gráficos das variáveis qualitativas? Basicamente, vai existir dois para a gente. O gráfico de barras, que eu acredito que você já tenha um contato, né? E o gráfico de setores, que também é um gráfico muito comum dentro da estatística. Então, eu vou começar falando dos gráficos das variáveis qualitativas quando eu uso o gráfico de barras. Existem algumas recomendações, tá? As recomendações são as seguintes. Eu vou usar apenas uma escala para descrever esse gráfico. A largura, a gente vai ver, da barra não significa absolutamente nada para a gente, tá? É um pouco diferente de um gráfico bidimensional. E eu vou procurar ordenar essas barras, pode ser de forma crescente ou decrescente. As barras é recomendável que seja na horizontal, tá? Para que não se confunda muito com o gráfico de barras das variáveis quantitativas, que a gente ainda vai ver daqui um pouco. E é comum você usar subdivisões dentro desse gráfico de barras. Então, vamos ver algum exemplo para que a gente aplique essas recomendações. Tá? Então, o primeiro exemplo aqui é um exemplo que eu tirei da apostila, página 10, tabela 1.7. Já foi dada essa tabela. E aí pede para construir um gráfico de barras. Então, vou usar todas as recomendações. A primeira recomendação, usar apenas uma escala. Então, eu vou supor aqui que a minha escala está aqui embaixo. A escala aqui, eu vou usar a unidade de medida, o cento, né, ou 100. Então, aqui parte do zero. Aqui eu tenho 100, 200, 300, 400, 500, 600. Ok? Bom, e aí eu vou construir os níveis da minha variável, tá? Então, como é que tá funcionando aqui? Primeira coisa, tem uma tabela de dupla entrada, né? Então, se eu tenho dupla entrada, você está trabalhando exatamente com a ideia de subdivisões, tá? Então, você está subdividindo, igual o exemplo que a gente usou lá da atividade física e ver se era homem ou mulher. Aqui, a mesma ideia. Aqui, está falando sobre a questão do grau que a pessoa tem de alcoolismo, tá? Então, se a pessoa não bebe, se ela bebe eventualmente, ou se ela bebe regularmente, dentro de uma pesquisa utilizando homens e mulheres, tá? Então, eu vou escolher uma das variáveis, tá? Eu vou escolher a variável sexo para descrever as barras. Então, eu vou colocar aqui homens e mulheres, né? Então, eu vou colocar aqui mulheres, homens. Poderia escolher também a outra variável sem problema, tá? Escolhi essas duas aqui, tá? E aí você, logo de cara, você nota, usando a tabela, né, que a quantidade de pessoas que foram entrevistadas, né, é diferente da quantidade das pessoas que são mulheres, é diferente da quantidade de pessoas que são homens. Então, eu vou usar essa primeira escala. Então, dentro dos homens, você tem 600 pessoas sendo entrevistadas. Então, você tem aqui 600.
600. Já as mulheres, 400 mulheres que foram entrevistadas até aqui. Então aqui já começa, dá para entender melhor as observações. Lembra que eu tinha falado que a largura das barras não tem significado? Não tem significado aqui o tamanho que a gente está utilizando de largura de barra, tá bom? A gente ordenou as barras, né? Embora a gente tenha apenas 2 respostas possíveis, se caso eu tivesse escolhido a questão do grau de alcoolismo, eu deveria, né, ordenar qual que seria a barra maior e colocar em ordem crescente ou decrescente. Aqui eu resolvi colocar em ordem crescente, tá? Bom, vamos agora fazer com os subníveis, né? Como é que é os subníveis? Dentro de cada uma das barras eu vou descrever os níveis de alcoolismo dessas pessoas. Então, vamos focar agora nas mulheres. Então, essa linha aqui de baixo. Então, dentre as mulheres, 120 pessoas, né, não bebem. Então, eu tenho aqui 120 pessoas. Você nota que é necessário já criar uma legenda aqui, ó. Vou usar esse quadradinho para não bebe. Ok? Ainda nas mulheres, né? Vamos ver a quantidade de pessoas que bebe eventualmente. Você nota que 160 mulheres que vai beber eventualmente. Então, 160 pessoas, aqui eu já tenho 120, 160 com 120 está dando 280. Então, 280 fica um pouquinho abaixo de 300. Tá aqui. Tá? Então, eu vou deixar em branco mesmo. Em branco é bebe eventualmente. E por fim, o bebe regularmente, no caso das mulheres, são 120, que coincide com não bebe. Então, tem o restante aqui das mulheres. Então, esse quadriculado aqui é bebe regularmente. Bom, agora análogo aos homens, né? Então, eu tenho, vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? 200 pessoas que não bebem. Vou ter 80 pessoas que bebem eventualmente e 320 pessoas que bebem regularmente. Então, você nota que eu consigo descrever subníveis dentro da minha variável principal, tá? Uma observação que aparece aqui é o seguinte: a gente pode criar o gráfico de barras para proporção e para porcentagem, tá? Só que sempre que a gente estiver falando de subdivisões, é interessante usar a frequência, tá? Fica mais fácil de visualizar. Esse vai ser o nosso gráfico de barras. Já no gráfico de setores, vai aparecer algumas recomendações que é um pouquinho diferente do gráfico de barras, que é o seguinte: esse gráfico ele não é muito recomendado quando você tem muitos níveis, tá? Segunda observação, daqui um pouco eu explico por quê. E também não é muito recomendado para quando você tem subdivisões dos níveis, porque você não consegue desenhar no mesmo gráfico, você tem que dividir e fazer 2 gráficos. Então, a gente vai pegar exatamente o mesmo exemplo, tá? Exatamente a mesma tabela, e agora construir o gráfico de setores. Como é que eu vou fazer esse gráfico? Primeira coisa, eu vou focar em cada uma das linhas, então primeiro eu vou olhar para os homens, tá? Homens. E aí, o que eu vou fazer? Já que eu vou construir um gráfico de setor, eu vou usar um círculo. Então, eu vou usar uma regra de 3, que é o seguinte: 600 homens, que é a quantidade máxima que foi consultado dentro dessa pesquisa, corresponde a 360 graus dentro do círculo, tá? Eu vou desenhar um círculo aqui. Então, eu vou colocar cada uma dos meus níveis e calcular quantos graus corresponde a 200 homens, 80 homens e 320 homens. Então, regra de 3, tá? Então, tem 200 aqui, está para x, e aí, fazendo as continhas, eu não vou me ater muitas continhas, eu acredito que vocês conseguem seguir daqui. Então, eu tenho 120 graus, tá?
Isso é a quantidade de homens que não bebem. Agora, a quantidade de pessoas que bebem eventualmente. Então, 80 homens está para X, né? Eu tô tirando os dados da tabela, tá? Tô com a tabela aqui. E aí eu tenho um resultado 48 graus. E por fim, 600 está para 360 graus e 320 homens está para X. E aí eu tenho um valor de 192 graus. Antes de fazer os gráficos, né, eu já vou fazer das mulheres também. Então, mulheres. Então, mulheres. A quantidade de pessoas que foram entrevistadas que são mulheres é 400, está para 360 graus. Assim como 120, que é a quantidade de mulheres que não bebe, está para X. E aí o meu X para mulheres vai ser igual a 108 graus. Isso aqui já calcula os graus também para as mulheres que bebem regularmente, porque é o mesmo valor, né? 120, 120. Então, continuando, apenas agora para o bebe eventualmente, eu vou ter o valor de 160 mulheres, está para X, e aí o meu valor de X é igual a 144 graus, ok? Bom, e agora você organiza, né? Você vai fazer, como foi dito já na observação, né? Não vai ser recomendado quando você tem uma quantidade grande de níveis, porque aqui até tudo bem, né? Você tem homem e mulher de nível dessa variável, né? Que a gente está estudando. Mas se você tivesse uma quantidade grande de níveis, né? Isso poderia fazer com que você tivesse que desenhar vários círculos para poder plotar utilizando o gráfico de barras. E aí acaba não sendo tão interessante, porque mais bagunça a cabeça do que realmente ajuda. Então eu vou utilizar a mesma nomenclatura do gráfico de barras, tá? Só que agora no gráfico de setor. Então eu vou desenhar 2 círculos. Esse vermelho vai representar os homens. Tá? E o preto vai representar as mulheres. E aí eu vou manter a mesma nomenclatura, tá? Eu vou colocar aqui no cantinho para relembrar. Então, quando tiver assim, não bebe. Quando tiver em branco, bebe, eventualmente. Quando tiver quadriculado, bebe regularmente. No caso do homem, eu tenho 120 graus dentro do círculo de homens que não bebe. Então, se não bebe, 120 graus, não precisa fazer com tanta exatidão, né? 120 graus corresponde a por aqui, ó. Tá? Aqui é 120 graus, homens que não bebem. O branco correspondem aos homens que bebem eventualmente, que são 80 pessoas. E 80 pessoas corresponde a 48 graus, tá? Mas você nota o seguinte, que a quantidade de pessoas que bebem regularmente são 320 e corresponde a 192 graus. 192 graus é um pouco mais que 180. Então, um pouco mais que 180 dá aqui, ó. Concordam? E o restante é de pessoas que bebem eventualmente, tá? E aí, ao fazer o gráfico das mulheres, a gente tem 144 graus de pessoas que bebem eventualmente, então corresponde a esse branco. Eu peço desculpa por não parecer muito com 144 graus, porque fazendo a mão livre é um pouquinho complicado, tá? Mas vocês podem deixar indicado também, 144 graus, né? E os outros 108 graus. Ok? Bom, e aí somando, né, 108 com 108 tá dando 216, 216 com 144, 360 graus. Então dá para dar uma conferida para ver se as respostas estão corretas.
E agora a gente vai dar uma olhada nos gráficos das variáveis qualitativas, desculpe, das quantitativas, e aí a gente vai verificar alguma semelhança, né, na ideia do gráfico de barras, só que agora a gente vai estar com uma ideia bidimensional, tá? Então, o gráfico das variáveis quantitativas, geralmente, né, vai ser representado sempre por linhas e barras. Por que que eu estou falando geralmente? Porque na aula que vem a gente vai aprender alguns gráficos chamados gráficos especiais, tá? Que fogem um pouquinho do que a gente está acostumado. Mas aqui o gráfico mais simples que tem para as variáveis quantitativas é o caso das linhas e barras, tá? Eu vou mostrar para vocês esses dois gráficos de forma do exemplo 1.10 da página 10. Então, antes disso, vamos dar uma olhada nas recomendações. As recomendações são o seguinte. Primeiro, o tempo vai ser representado pelo eixo X, isso é bem comum. Então, a gente vai criar aqui um gráfico bidimensional e a variável que está no eixo das abscissas sempre vai ser o tempo, tá? E ele vai ser muito usado, né, quando você quer apresentar mais de uma série dentro do mesmo gráfico. Então, indo para o exemplo, né, o exemplo 1.10 da página 10, lá é dado o seguinte, você tem os meses do ano, tá? Aqui eu vou fazer apenas 4 meses, para não ficar muito grande. Então, janeiro, fevereiro, março e abril, tá? E aí você consegue apresentar das duas formas, ou utilizando linha, ou utilizando barra. Como é que eu vou fazer para utilizar a linha? Né, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma escala, então aqui a escala vai ficar assim, ó, 25, 26, 27, 28, 29. Além disso, eu vou criar uma legenda, tá? Então, a legenda vai ser o seguinte, a linha em preto vai ser o meu INPC, tá? Para quem não sabe, o INPC é um Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Está muito atrelada à ideia da Selic e a questão de inflação, tá? E o que eu vou desenhar em azul, eu posso usar cores ou igual tá na apostila que é pontilhado. Eu vou usar apenas cores. As cores é o IRSM, o azul. E o IRSM é o Índice de Reajuste do Salário Mínimo. É um índice que teve durante as épocas do começo do real, tá? De 94 a 97. Bom, e aí eu vou olhar cada um dos valores de acordo com cada um dos meses. Então, por exemplo, em janeiro, a gente tem como dado que o INPC era 28,8. Então, eu venho aqui, já que eu estou falando do meu INPC, eu venho de azul e desenho onde que é o 28,8. Tá aqui, tá? Em fevereiro, o INPC passa a ser 24,8. Então, em 24,8, ele está aqui embaixo. Em março, ele é 27,5. Então, 27,5, ele está aqui. Em abril, ele passa a ser 28,3. Então, 28,3 ele está aqui. E aí você consegue construir uma linha a partir desses pontos para descrever como é que está o meu INPC, tá? Vamos ver agora o nosso IRSM. Então, em janeiro ele está 27,9. Então, ele está aqui. Já em fevereiro, 25,8, ele está aqui. Em março, ele está 26,8. 26,8, está aqui. E em abril, ele está 28,2. E a mesma história, né? Você desenha as linhas e obtém o gráfico. No caso do gráfico de barras, é muito parecido, tá? Só que agora você usa barras. E aí vem aqui a observação lá no gráfico de barras das variáveis qualitativas. Lá a gente procurou utilizar as variáveis, as barras sempre na horizontal, para não confundir agora com as quantitativas que a gente vai usar na vertical. Então, os meses são os mesmos. A cor eu também vou usar a mesma. E a escala também, tá?
Então, vai ficar 25, 26, 27, 28, 29. E aí, em janeiro, né? Em janeiro, o meu INPC é 28,8. Então, ele tá aqui, ó, 28,8. Em fevereiro, 24,8. Então, ele tá aqui embaixo. Em março, 27,5. Então, 27,5 tá aqui. Em abril, 28,3. Então, 28,3 tá aqui. E o IRSM de janeiro, 27,9. 27,9 tá aqui. Fevereiro, 25,8. 25,8. Em março, 26,8 tá aqui. Eu vou pintar para diferenciar, tá? Gente, eu errei no número aqui. Aí só para não ficar confuso para vocês, eu resolvi fazer outras barras de abril, tá? É porque eu rabisquei errado ali, tá? Então, em abril, o INPC é 28,3, tá aqui. E o IRSM é 28,2, tá? Então, 28,2 é um pouquinho abaixo de 28,3. Então, tá um pouquinho abaixo. Aqui. Tá? E isso acontece aqui na linha também, tá? O 28,2, ele tá mais aqui inclinado aqui, bem pertinho aqui, 28,2. Tá? Eu peço desculpa aqui, eu me equivoquei aqui nos números, tá bom? Tem que prestar muita atenção nesses gráficos. Gente, por hoje é só. E aí, na próxima aula, a gente vai avançar e vai aprender gráficos mais detalhados, vamos dizer assim, tá ok? Então é isso, até a próxima aula. Tchau.